O chefe da OTAN, Aliança Militar do Ocidente, comemorou a decisão de Donald Trump de enviar mais 5 mil militares para a Polônia, em meio a tensões cada vez maiores com a Rússia. A medida anunciada pelo republicano aconteceu às vésperas do encontro entre ministros de relações exteriores de países da OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte. A reunião é uma preparação para a cúpula de líderes da aliança, que está marcada para julho, na Turquia. Apesar de ter comemorado a decisão de Trump, o chefe da organização, Mark Rutte, que é esse que você vê na tela, pontuou que os aliados precisam ser menos dependentes dos Estados Unidos para assuntos de defesa. O anúncio do presidente americano pegou a comunidade internacional de surpresa, semanas após ele ter decidido retirar tropas da Alemanha em meio a tensões com o chanceler do país. Trump também ameaçou tirar os Estados Unidos da OTAN mais de uma vez, né, Débora? Exato, e agora a gente precisa tentar entender, né, Yuri, esses movimentos de Donald Trump. A gente fala mais sobre esse assunto com a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, já entre nós. Muito boa tarde, Manhota. Olha só, esse ano o Donald Trump já chamou a OTAN até de covarde, chamou de aliado não confiável e agora decide, então, enviar tropas para a Polônia. Qual que é o objetivo dele, na sua avaliação? Pois é, Débora, Yuri, boa tarde a vocês, a todos que nos acompanham no 360. Olha, Débora, a política com a OTAN, que gira em torno de uma certa ambiguidade, ela não é nova, né? Tem sido uma constante e eu diria que faz parte das tentativas de melhorar as condições de barganha do presidente americano em relação aos europeus. Não me parece que, de fato, os Estados Unidos possam prescindir da colaboração estratégica, né, que acontece via OTAN e, portanto, é difícil imaginar que realmente interessaria aos Estados Unidos deixar essa aliança, que haveria meios de sobreviver sem ela. Então, apesar do que diz o presidente Trump, os recursos materiais que giram em torno dessa colaboração de várias décadas, me parece subsistir a um certo pragmatismo, né, orientado por um certo pragmatismo. No caso em particular dessa decisão, né, dos 5 mil homens na Polônia, acho que a gente pode analisar isso sob diferentes prismas, né, e provavelmente todos eles fazem sentido e se complementam nessa decisão. Em primeiro lugar, é inevitável pensar que os Estados Unidos não querem transmitir ao mundo a ideia de que eles estejam se desengajando de lugares considerados estratégicos, então não interessa à política externa do presidente Trump abandonar uma presença na Europa, principalmente no leste europeu. Isso diz respeito à manutenção, né, de poder militar com alcance global, então eu diria que tem aí um cuidado em não deixar uma parte relevante do globo desassistida, e isso faz parte da estratégia dos Estados Unidos de se manter, de certa forma, como uma espécie de polícia do mundo, independente de onde quer que seja a localidade desses homens, né? Isso é um pano de fundo que não se pode ignorar e que para o presidente Trump é algo importante. Ele sempre fala em defender a supremacia americana, em defender a paz via força, e que isso passa pela superioridade militar americana. Dito isso, me parece relevante considerar que, embora as tratativas com a Rússia nunca tenham deixado de existir totalmente, está claro que os esforços dos Estados Unidos via Trump para tentar apaziguar a guerra da Ucrânia e até colocar um ponto final nisso não lograram êxito, né? Até depois de reuniões de alta cúpula e tudo isso, não foi suficiente para que o conflito acabasse. E que a todo momento, embora os Estados Unidos estejam divididos em outras circunstâncias, em outros campos de batalha, como é o caso do Irã, como é o caso na América Latina, seja Venezuela, seja Cuba, ainda cabe aos americanos ter que lidar com o espólio daquela guerra, né, que triangula inevitavelmente sobre os Estados Unidos. Então, a segunda camada que eu destacaria é a camada de uma certa precaução em relação aos russos. A gente nunca pode esquecer, Débora e Yuri, que a Polônia não só tem um histórico, né, de funcionar ali como um pivô de guerras que avançam do leste para o oeste, do ponto de vista geográfico, estratégico e tudo mais, como também para a
OTAN, em termos práticos, é onde fica o repositório de boa parte do equipamento militar da aliança. Então, deslocar esses indivíduos para a Polônia significa, no final do dia, mandar uma mensagem para os russos dizendo, olha, continuamos aqui, continuamos acompanhando esse caso e eventualmente, se houver ambições maiores em relação ao continente europeu, ou seja, se a Rússia, por alguma razão, pretende, né, continuar esse movimento expansionista em alguma medida e, nesse sentido, extrapolar para qualquer direção que ataque ou envolva membros da aliança, os americanos estarão presentes. Então, é uma forma de salvaguardar a Europa, salvaguardar o capital geopolítico dos Estados Unidos e, claro, também de mandar um recado para a Rússia. Agora, eu acrescentaria a tudo isso, Yuri e Débora, uma outra camada, uma terceira e última camada, que é a camada política em si, não geopolítica, mas política, né? Quando a gente olha para os números, esses soldados e tal que a gente está divulgando aqui, é bom dizer que não necessariamente eles são um incremento de capacidade em relação ao que os Estados Unidos já possuíam na região. Não é que eles colocaram mais gente lá, não é um reforço extra. O que eles estão fazendo é um redirecionamento dessas capacidades. Então, tirando de algum lugar e colocando em outro lugar. E nesse sentido, quando a gente olha de onde eles estão tirando e para onde eles estão enviando, existe uma mensagem política que não pode passar desapercebido. A Polônia, nesse momento, é governada por uma aliança, né, por um conjunto de figuras que são muito afeitas à direita mais conservadora e que, em alguma medida, se aproximou muito do trumpismo nos últimos anos. Então, o recado que Trump dá também é aquele assim, olha, não vemos a Europa ou mesmo a OTAN como um bloco homogêneo. Nós olhamos para a Europa a partir dos nossos interesses. Quem sinalizar mais positivamente para os Estados Unidos de Trump, quem tiver afinidade com o governo Trump, vai receber, digamos, afagos. Quem, de repente, bater de frente com o governo Trump, vai receber a moeda de troca que talvez não goste muito. Então, me parece também uma oportunidade de deixar alguns recados aí às vésperas da cúpula da OTAN. Tenho a impressão, inclusive, que se fosse para hierarquizar, eu iria de trás para frente. Esse é o motivo número 1, viu, Débora e Yuri? Manhota, então quero só aproveitar esse ponto, porque essa última camada que você nos destaca, ela é bastante interessante, bastante rica. Eu queria aprofundar um ponto. O quanto este recado é para os governos desses países europeus ou também para as populações, as sociedades desses países europeus, porque muitos deles, se não tem uma eleição já marcada para agora, mas até por se tratarem vários deles de países parlamentaristas, numa eventual situação ali de maior instabilidade de governo, pode-se ter uma aceleração, aí, uma substituição mais precoce de gabinetes. O quanto que também Donald Trump mira não só os governantes de momento, mas as próprias sociedades desse país, até o quanto ele consegue atingir os formadores de opinião nos mais variados países europeus, levando em conta que são sociedades também que acompanham mais de perto essa situação e desta ameaça da Rússia, porque são eles que estão ali, né, bem próximos de um risco de conflito. Sem dúvida nenhuma, Yuri. Inclusive, algumas dessas sociedades não só foram expostas historicamente às ameaças diretas de segurança, né, e foram devastadas, enfim, tem essa memória muito presente, como são absolutamente sensíveis a essa agenda, né? No Brasil, que talvez nós não tenhamos essa realidade do conflito direto tão presente, isso se torna secundário muitas vezes no nosso debate público, mas nesses países isso é realmente game changer, né? Muda o jogo de fato. Se a gente olhar, por exemplo, para a Alemanha é um país que tem demonstrado, do ponto de vista social, estar aterrorizada com a possibilidade de um conflito expandido na Europa, né? E mesmo nos momentos em que a guerra da Ucrânia perde tração, ou pelo menos passa a ser secundária na agenda da comunicação internacional, ainda assim, alemães, por exemplo, seguem a toda, ampliando o treinamento de exército, colocando anúncios e orientações públicas pelas cidades, né? A gente mesmo comentou aqui, eu estive na Alemanha recentemente, e é bastante interessante, porque se você andar pela Alemanha, a sensação que você tem é que estamos nos preparando para uma guerra de grandes proporções, assim, as pessoas estão instruídas a
a, muitas vezes, estocar alimentos, tomar providências em relação a localizar bunkers, coisas que até nos soam um pouco exageradas, mas que explicam a relação sensível que essas sociedades têm, muitas vezes, com os conflitos naquela parte do mundo. Sem contar que eles estão afetados diretamente por coisas que, de uma maneira prática, chegaram à sua vida, né? Então, estamos falando de abastecimento de energia, encarecimento de produtos, uma série de coisas assim. A Polônia, particularmente, está a pouquíssimos quilômetros da fronteira com a Ucrânia, então seria ali a primeira atingida numa eventual expansão e funcionaria até como um buffer state, né? Um estado que, de certa maneira, separa a Europa Ocidental, que a gente costuma conhecer e sempre se referir, da Europa em crise, da Europa mais complicada. Então, assim, eu não descartaria essa possibilidade que você traz à tona. Acho que o presidente Trump tem clareza sobre o grau de sensibilidade dessas sociedades em relação ao tema e, de certa maneira, de forma indireta, quem sabe, esteja tentando atingir e obter, claro, resultados a partir dessa campanha. É uma coisa indireta? É uma coisa indireta. Mas a gente não pode esquecer que, para o governo Trump, se apoiar em um aliado europeu mais afinado, digamos, com a cartilha trumpista, é nesse momento também um desafio, né? O presidente Trump perdeu um importante aliado na região, ali na Hungria, recentemente com eleições, e isso deixou o governo um pouco menos, né, capaz de penetrar politicamente na Europa. Então, para acomodar essa derrota, agora é preciso redirecionar os esforços. Eu tenho a sensação que a aposta da Polônia é uma aposta mais ou menos nessa direção, tentando enquadrar os europeus, tentando mandar um recado para suas sociedades e para os seus políticos e, de alguma forma, deixando claro que os Estados Unidos estão, sim, dispostos a fazer hierarquia de prioridade mesmo entre aliados, Yuri. Fernanda Manhota, muito obrigada trazendo todas as informações aqui para a gente. Obrigada.